Olá, tudo bem com você? Mais uma semana de vitória. Desde já profetizo vitória na sua vida, em nome de Jesus. Eu sou a Ana Ribeiro, vamos continuar com a série Conheça Sua Bíblia e hoje nós vamos falar de 1ª e 2ª Crônicas, que faz parte dos livros históricos. Vamos orar. Pai, eu entrego ao Senhor cada pessoa que está ouvindo. Eu peço que o Teu Espírito fale com ela. Que o Senhor abra olhos e ouvidos espirituais e dê entendimento espiritual. Clamo a Ti, Senhor, que o Senhor dê direções, que o Senhor dê vitórias, Pai. Aquilo que ela está colocando diante do Senhor, seja liberado a vitória sobre ela. E se há alguma enfermidade física, em nome de Jesus, libero a palavra de saúde sobre você. Em nome de Jesus, seja curada. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. E toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor. Fala conosco, Senhor. Envia anjos especiais para ajudar esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga que está ouvindo essa palavra, para ajudar em seus caminhos, para ajudar a entender a Tua palavra. Senhor, coloca mais sede, mais fome da Tua palavra no coração de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 1º e 2º Crônicas é a continuação, não é bem uma continuação, é uma repetição da história de Israel, mas é sob um outro ponto de vista. Reis, o ponto de vista era a partir dos profetas. Aqui, o ponto de vista é a partir dos sacerdotes. O título, originalmente chamado Atos dos Dias, porque era a primeira frase do livro, né? Mas Jerônimo, no século IV depois de Cristo, intitulou o livro de Crônicas, na sua tradução latina chamada Vulgata, que foi uma tradução da Bíblia. Autoria e data, também anônimos, mas a tradição aponta para Esdras, o escriba e sacerdote, principalmente a tradição hebraica. Existem outras linhas de pensamento, mas a gente tem um certo consenso de que provavelmente foi Esdras que escreveu, escrito logo após o retorno do exílio da Babilônia, no ano 430 a.C. Algumas chaves. 1º Crônicas, o versículo-chave é o 16:24, que diz assim: Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. 2º Crônicas é o 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A palavra-chave de 1º Crônicas é Tu reinas sobre tudo. 2º Crônicas, que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor. Capítulo-chave de 1º Crônicas é o 17, que vai falar do pacto que Deus fez com Davi. E 2º Crônicas é o 34, que vai falar das reformas e decretos que o povo de Israel fez segundo a vontade de Deus. Mensagem central de 1º Crônicas: Deus como Senhor e soberano, abençoando a obediência e punindo a desobediência. E 2º Crônicas é buscando e servindo ao Senhor. Eis o segredo de uma religião vital e de uma vida gloriosa. Abrangência desses livros. O propósito do livro de fazer um registro cronológico da história sagrada. É esse propósito. Colocado no final do cânon hebraico, o livro das Crônicas traz uma retrospectiva analítica da ação de Deus para com a nação israelita. Os tradutores gregos da LXX 70 Septuaginta fizeram 2 livros denominando-os de paralipômenos, coisas esquecidas, considerando-os um suplemento adicional aos livros de Samuel e Reis. Mais do que a metade do conteúdo de 1º e 2º Crônicas se encontra nos livros de Gênesis, 2 Samuel e 1º e 2º Reis.
relata a história desde Adão até o ano 538 a.C. A história é contada sob o ponto de vista sacerdotal. O tema foi escrito para fornecer uma perspectiva espiritual sobre os eventos históricos desde a época de Davi até o decreto de Ciro, no ano 538 a.C. Conta a linhagem de Israel, desde Adão até o final do cativeiro babilônico, para revelar a fidelidade e o propósito contínuo de Deus para seu povo. Conta a história mostrando os fracassos, mas se concentra principalmente na linhagem messiânica, no templo e nas reformas espirituais. Enfatiza o papel da lei, do sacerdócio e do templo. Ensina que o passado estava impregnado com lições para o presente. Isso vale para a sua vida também. Apostasia, idolatria, casamentos mistos com gentios e ausência de unidade eram as razões para a sua recente ruína. Detalha alguns fatos dos reis. Síntese da história do povo de Deus. Foi escrito para os judeus que voltavam da Babilônia, A geração mais nova. Ficaram 70 anos na Babilônia. Então, crianças nasceram na Babilônia, cresceram, se tornaram adultos. E esses adultos é que estavam retornando para Israel. Então, foi uma retrospectiva mesmo da história para que essa nova geração soubesse, tivesse a sua identidade muito clara, quem eles são e por que estão indo para a terra e o que fez com que os pais deles saíssem da terra. O propósito do livro era que os israelitas reconhecessem suas raízes santas e reencontrassem sua herança. Foi escrito para um povo que retornava do exílio, perguntando se ainda se enquadravam nos planos de Deus, Às vezes vem tanta desgraça, tanta coisa ruim na vida da gente, que a gente pensa, será que Deus ainda tem um plano bom para mim? E o Senhor está dizendo para você que está me ouvindo, sim, Ele tem. Deus sempre dá novas chances para a nossa vida. Deu um monte de coisa errada? Levanta, sacode a poeira, como diz a música, e dá a volta por cima. Caminha para frente. Não adianta você querer voltar para o passado. Ah, mas eu queria que fosse assim, assado. O passado foi. O passado não tem volta. Agora existe um futuro te esperando. Então caminha. E Deus vai acertar o seu passo novamente. Em nome de Jesus. O caráter de Deus é fiel. O papel de Deus é soberano sobre Israel. Alguns destaques. Quando o livro de Crônicas foi escrito em 430 a.C., Judá era apenas um pequeno grupo de 49.897 homens exilados, liderados por Zorobabel. A gente não pode esquecer aqui que a contagem naquela época era só de homens, não se contava mulheres e crianças, Então, era esses 50.000 multiplica por 3 mais ou menos, que tinha voltado de Babilônia em 538 a.C. sob a vassalagem de Ciro, o rei do Império Persa. Na Pérsia, propriamente, Davi chegou a ser o primeiro-ministro, um tipo de primeiro-ministro, um conselheiro do rei. 80 anos mais tarde, no ano 458 a.C., num segundo retorno sob a liderança de Esdras, chegaram mais 1.500 homens com suas famílias. Primeiro e segundo Crônicas foram escritos na era do templo de Zorobabel. Esse templo foi construído entre 536 e 516 a.C., 85 anos antes do escrito dos livros em 430 a.C., O livro foi escrito depois, narrando o que aconteceu. Os muros de Jerusalém também tinham sido reconstruídos por Neemias, cerca de 15 anos antes do livro ser escrito. Porém, nada mais de relevante havia acontecido. O que aconteceu de relevante na história de Israel nesse período todo foi a reconstrução do templo
e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por que é tão relevante? Na antiguidade, as cidades eram muradas. Uma cidade sem muro era uma cidade sem importância nenhuma, que podia ser invadida por qualquer um. A reconstrução dos muros de Jerusalém marcou uma história nova para Jerusalém. Novamente ela se torna uma cidade fortificada. E o templo marcou o retorno da adoração a Deus. Por isso esses dois fatos são muito destacados. Fala de uma estagnação religiosa que tinha tomado conta desse remanescente, como mostram os livros pós-exílio, que a gente vai estudar mais para frente, quando falarmos sobre os profetas. Então tem Ageu e Zacarias e Malaquias, que fala sobre esse remanescente que estava extremamente desanimado, mas Deus trouxe a palavra profética para eles. Para animar o povo, Esdras compilou os livros de crônicas para realçar a soberania e fidelidade de Deus sobre a nação, lembrando que toda a história estava nas mãos de Deus, que nada estava passando desapercebido aos olhos do Pai. Assim é a sua vida. Sua história não está sendo passada assim como se nada fosse. Deus sabe todos os detalhes dela. E Deus tem planos muito mais altos do que os seus próprios planos para continuar a sua história. Entregue-se a Ele. Para refletir, 1 Crônicas, procura se engrandecer a Deus e dar-lhe a merecida soberania em Israel. Vemos o Senhor cuidando daqueles que nele confiam e o servem. A serenidade divina é justificada e Deus é glorificado nos seus caminhos e obras. Em 2 Crônicas, buscando ao Senhor resulta em bênção, vitória e sucesso. Se queremos avivamento, é preciso ir às raízes da frieza espiritual. Mesmo quando a vida desanda, mesmo quando dá tudo errado, volta para sua raiz. Vai buscar lá onde foi que você se perdeu, onde você errou a mão. Deus ainda tem um propósito para o seu povo, para você, para a sua vida, para a sua família. A nação que honra o Senhor terá sucesso. A nação precisava voltar ao Senhor em humildade, reconhecer os erros e viver com fidelidade diante de Deus. Jesus, em 1 Crônicas e 2 Crônicas, é tipificado em Davi, o rei que luta nossas batalhas e nos liberta. Ele é o grande rei, tipificado em Josafá, Ezequias e Josias, que vem trazer reforma espiritual no nosso coração e na nossa mente. Cura interior para a sua vida. O Senhor cura a sua alma com a sua presença, simbolizada pela Arca da Aliança, retornada para Jerusalém. A presença de Deus traz cura para nosso espírito e alma. Davi, como rei, foi buscar essa arca. Você que reina com Cristo deve buscar a face do Senhor. Esta é a chave de toda a cura interior, a presença de Deus na sua vida. Vale você ler bastante, vale você fazer terapias, vale você aprender, vale muita coisa. Tudo isso é material, é ferramenta para Deus te dar uma vida melhor, uma vida abundante. A chave mestra de tudo é você buscar a presença de Deus. Como que eu faço isso? Chame por Ele, ore, fala: Deus, eu estou aqui, fala comigo, me ensina os teus caminhos, coloca paz no meu coração. Senhor, sonda meu coração se tem coisas que não são boas, peço que o teu Espírito tire de mim. E Ele vai ouvir o seu clamor. Senhor, eu me rendo a Ti. Jesus, eu te reconheço como meu Senhor, eu te reconheço como meu Salvador. Eu recebo o seu amor, eu recebo o seu perdão, eu peço perdão pelo tudo que eu tenho errado na vida, pelo que eu tenho entristecido o teu Espírito. Enche-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. Faça essa oração, use suas palavras. Talvez você que está me ouvindo vai dizer assim: eu não sei orar. Você sabe conversar? Porque a oração é um diálogo. Você conversa com Deus.
Você sabe que até os psiquiatras estão chegando na conclusão que uma das melhores terapias que existem é a oração? É a oração, porque a oração você põe para fora, você desabafa, você fala o que está acontecendo, você fala das suas preocupações e Deus ouve a sua oração. Você não está falando sozinho, Ele está te ouvindo e Ele vai dar a resposta. Uma coisa interessante na oração é você se aquietar também. Depois que você falou tudo o que você quer falar, quieta, fica quietinho ali e pede: Espírito Santo, fala comigo. E vai vir no seu pensamento algumas coisas. Vai vir na sua mente algumas coisas. Saiba que é Deus que está falando com você. Pode ser que você está na dúvida de uma decisão que você tenha que tomar. Talvez você não sabe que rumo, o que fazer, como fazer. Depois que você ora, fica em silêncio e pede: Espírito Santo, fala comigo. E Ele vai pôr na sua mente uma ideia. Ele vai trazer uma direção. Ele vai abrir os seus olhos para coisas que você não estava vendo antes. Creia nisso. E tem uma palavra profética para a sua vida hoje. Está em 2 Crônicas 17:6. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postos sagrados. Em nome de Jesus, eu libero essa palavra profética que você vai ter coragem de mudar o que você precisa mudar, coragem para seguir o caminho do Senhor, coragem para tirar do seu coração altares que não foram construídos para Deus. O seu coração será limpo, livre, terá espaço para o Espírito Santo de Deus habitar. Em nome de Jesus, você é templo do Espírito Santo. É um templo vivo, cheio de vida, cheio de graça, cheio de paz, cheio de amor, cheio do poder manifesto de Deus. Que a glória de Deus se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. E fico por aqui hoje. Que Deus te abençoe e te dê muita graça, que o Espírito Santo fale com você. Permaneça no seu propósito de ler a Bíblia. Lê a Bíblia toda. Talvez você ainda não chegou no livro de Reis, não importa. Nós temos o ano inteiro para ler a Bíblia inteira. Então continue lendo. Cada livro que você for ler, retome esse vídeo, ouça para você ter noção do que fala aquele livro e faça a sua leitura. Antes de cada leitura, ore e peça: Deus, fala comigo através do que eu vou ler agora. E pode ter certeza que Deus vai falar com você. Boa semana para você. Deus te abençoe e te guarde. E até a próxima semana com Jesus, sempre. Com Jesus em todos os seus caminhos e projetos. Um beijo no seu coração. A paz.